Olá, vamos dar continuidade ao estudo no tema ansiedade, medo e preocupação. Hoje falaremos sobre o medo. Anteriormente falamos sobre preocupação e como falamos anteriormente, o texto base estava em Filipenses capítulo 4 e eu gostaria de iniciar exatamente com Filipenses capítulo 4 e depois iniciaremos para a segunda parte do nosso estudo que fala especificamente do medo. Porém, em Filipenses há um texto muito importante para iniciarmos esse estudo sobre o medo. O que ele fala diz o seguinte, o texto diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, isso é muito importante, e a vossa mente em Cristo Jesus. Por que eu li esses dois versículos de Filipenses, capítulo 4, 6 e 7? Porque especificamente Filipenses está dizendo o que deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. Ele está dizendo que não devemos ocupar as nossas mentes e o nosso coração com ansiedade. Da mesma forma, se estamos ansiosos, isso pode desencadear em um medo. E o medo, muitas vezes, por uma certa preocupação. Então, essa ocupação da mente e do coração com medo é que nós não devemos estar vivendo como crentes. Nós devemos ter esperança bíblica e combater o medo com as promessas de Deus fixadas e muito bem ditas em sua palavra, que é a Bíblia. Vamos estudar então, nesse segundo estudo, e temos aí 20 minutos para isso. Vamos estudar alguns versículos que vão nos trazer essa esperança bíblica. Vamos entender o que é o medo e vamos buscar a esperança bíblica para o combate dessa situação que você pode estar vivendo. Nós estamos em um período de incertezas e muitas vezes essa incerteza invade as nossas mentes, invade o nosso coração e pode nos tirar a paz. Mas a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por isso você não deve temer. Vamos ver alguns versículos, vamos ver algumas passagens que nos mostrará como devemos proceder se estivermos passando por essa preocupação e isso tem nos causado medo e incertezas. A primeira passagem está lá em 1 João, capítulo 4. 1 João, abra sua Bíblia lá. 1 João, capítulo 4, os versículos de 15 a 19. Esse é o nosso texto base para hoje, tá? Diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Versículo 19 diz: não
amamos porque nós amamos, melhor dizendo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Até aí. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O que a palavra de Deus tem nos ensinado? Se nós estamos em Cristo Jesus, e se nós estamos andando em Cristo Jesus, é porque o amor de Deus já nos alcançou. O amor de Deus já está sobre as nossas vidas. E não devemos temer, é o que a palavra fala, porque diz que se nós estamos em Cristo, nós já vivemos como Cristo. Nós já fomos libertos da escravidão do pecado. Nós já fomos libertos da condição natural a qual nós tínhamos antes de aceitar a Cristo. Se você é um cristão, se você já entregou a sua vida a Cristo, se você já tomou uma decisão de ter Jesus Cristo como Senhor, e isso ele é o centro da sua vida, nós então não podemos ter medo, né? Nós não podemos temer se nós somos já de Cristo. Agora, se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, esse medo pode permanecer em sua vida, porque pode ser que você tenha um espaço não ocupado na sua vida e você vai ter um sentimento da ausência do Espírito Santo em sua vida, você vai ter um sentimento de ausência de Cristo em sua vida, então você vai confirmar, e isso vai ser, você vai dizer que você sente um vazio dentro do peito. O crente, ele não pode dizer, aquele que já tem a Cristo, ele não pode dizer que tem esse vazio dentro do peito, porque Cristo já ocupou esse lugar. E Cristo ele tem que ser, de fato, prioridade em sua vida. Ele tem que ser o centro da sua vida. E se ele é o centro da sua vida, então esse vazio não pode existir. Agora, é possível alguém que já confessou Jesus como Senhor e professa ter Ele em sua vida, sentir um vazio? Será? Sim, é possível. É possível que um crente possa estar vivendo em uma crise. E essa crise é ocasionada por um pecado de atender mais à necessidade do eu, a necessidade de si mesmo, de agradar a si mesmo, do que agradar a Deus. E é isso que nós devemos combater, porque muitas vezes a causa do medo, a causa da desesperança, a causa da ansiedade, a causa das preocupações, pode ser exatamente você está colocando como centro da sua vida a si mesmo. Eu não estou conseguindo me agradar. Quantos estão hoje, né? Nós estamos nesse período de quarentena do Covid-19. Quantos estão em casa desesperados porque querem estar na rua, querem sair, querem fazer as suas atividades como vinha fazendo? Muitos aposentados, muitas pessoas que muitas vezes estavam dentro de casa, mas não tinha essa obrigatoriedade de estar dentro de casa, hoje tem pensado, puxa, eu não posso sair. E se é uma pessoa que está aí no grupo de risco, isso pode estar invadindo a sua mente e pode estar trazendo um excesso de medo, de preocupação. Mas isso pode muitas vezes estar sendo ocasionado, né, por um sentimento de angústia por não estar satisfazendo a si mesmo. E isso é um pecado, porque nós devemos, sim, temer a Deus e não aos homens.
Sim, devemos agradar a Deus e não a nós mesmos. Sim, viver uma vida de obediência a Cristo, obediência à palavra de Deus e ser conformados à semelhança do Senhor Jesus Cristo, que suportou todas as angústias, os medos, todas as preocupações, todas as coisas que os homens passaram, ele também passou, porém suportou todas elas e foi vitorioso em uma morte de cruz, em obediência. Será que Jesus não teve medo? A Bíblia diz que sim. Será que Jesus não passou por angústias? A Bíblia diz que sim, ele passou por angústias. Será que Jesus Cristo teve fome, teve frio? Ele passou por todas as necessidades que nós passamos. Mas ele foi obediente e ele não deixou que o seu eu, ele não usou, né? Ele não usou a autoridade de Deus para beneficiar a si mesmo e não precisar suportar aquilo que precisava suportar. Ele foi obediente até a morte de cruz. Muito bem. O que diz então a Bíblia sobre a questão do medo, né? A Bíblia ela diz, por exemplo, que nós não podemos ter os nossos corações perturbados. Nós não devemos ter a nossa vida sendo atemorizada pelo medo. Vamos ler João capítulo 14, o Evangelho de João 14, quarto Evangelho aí do Novo Testamento, 14, versículo 27. Bem conhecido e foi dito já na lição anterior. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus, como nos amou primeiro, como se entregou em amor a nós, ele nos deixa essa paz. Uma paz que excede o nosso entendimento, mas é uma paz que nós devemos possuí-la. Devemos tomar posse, como alguns colegas de ministério falam. Tome posse da bênção. A bênção maior que nós devemos tomar posse é a paz. E não viver preocupados e com medo, não turbar, não ser atemorizado pelas circunstâncias, porque a paz de Cristo está em nossas vidas. Eu posso ouvir de tudo, eu posso ver tudo que está acontecendo no mundo. O mundo está buscando uma paz que é segundo as suas filosofias. Uma paz que é a ausência de guerra, que é a ausência de doença, que é a ausência de epidemia, por exemplo, ou de pandemia. Mas não é essa paz que Jesus nos dá. A paz que ele nos dá é uma paz que excede esse entendimento humano. É uma paz de estarmos tranquilizados na promessa de estar com ele assim que ele vier, assim que ao toque da trombeta, assim que as coisas mudarem o rumo e ele vier como o Senhor vitorioso, estaremos com ele. Nós não devemos ter medo disso. E a Bíblia mesmo fala que que o amor, ele lança fora todo medo. Se nós estamos no amor de Cristo, nós lemos isso, né, como texto base, se nós estamos em Cristo, esse medo será lançado fora. Não devemos ter o medo de passar por alguma tribulação ou qualquer outro medo que você pode estar enfrentando. Olha o que diz em Lucas, que não devemos temer o homem. Lucas 12, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Volte algumas páginas da sua Bíblia. Lucas, capítulo 12, os versículos 4 e 5. Diz assim: Digo-vos, pois, Jesus falando, digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer.
Isso é muito importante termos em mente. Não devemos nos preocupar com aquilo que pode dizimar as nossas vidas, aquilo que pode nos tirar o corpo, né? Tirar a vida do corpo. Não devemos temer nada disso. Não devemos temer epidemias, não devemos temer doenças, não devemos temer o homem, o assalto, o ladrão, o assassino. Não devemos temer nenhum tipo de situação humana, nenhum tipo. Jesus continua dizendo: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, lembrando que Deus tem o poder da vida e sobre ele está também o poder da morte, ele tem o poder em suas mãos de dar vida ou de permitir a morte e conceder a morte, ele tem o poder. Nós devemos temer a esse que pode matar, né? Depois de matar, tem um poder para lançar no inferno. Sim, Jesus afirma, digo-vos, a esse deveis temer. Mais uma vez, eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Nós que já entregamos as nossas vidas ao poder de Deus, poder da vida e da morte, não devemos ter medo da morte. Porque a vida, ela é certa para nós. Se nós estamos vivendo o amor de Cristo, vivendo em Cristo, não devemos temer a morte. Agora, se nós não estamos em Cristo, devemos sim ter medo daquele que, além, todos passarão pela morte, mas irão padecer numa condenação eterna, que é o inferno. Muitos pregadores têm evitado falar do inferno, que o mundo relativizou isso, banalizou a questão do inferno, mas o inferno, ele é real. A Bíblia, ela diz e confirma e afirma que o inferno existe e que aqueles que não estão em Cristo padecerão eternamente a condenação do inferno. Nós não devemos temer isso se nós estamos em Cristo. Cristo, ele veio para salvar o mundo. A morte de Cristo veio para todos, o mundo inteiro. Só que a cruz tem duas faces. Uma face, ela é salvação. A outra face, ela é condenação. Por isso eu posso afirmar que a graça de Deus se manifestou salvadora para o mundo todo. Então há uma oportunidade de todos virem a Cristo, de todos receberem, mas uma realidade é que muitos rejeitam, e aqueles que rejeitam serão condenados. O que mais eu posso então falar? Nós não devemos temer ao homem, e sim a Deus. Não devemos temer, não devemos ter medo. Deus supre as nossas... Aliás, não devemos ter um espírito de covardia. 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, lá mais para o final da sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não devemos ter em nossas vidas o espírito do medo. A covardia aqui é o medo. Eu não posso me encovardar com as situações que o mundo está nos oferecendo. Nós não estamos, como eu já disse, em perseguição. Nós não somos crentes que estamos aqui no Brasil em perseguição, a não ser a moral. Mas em perseguição literal nós não estamos. Mas podemos estar atemorizados com essa tribulação causada pelo coronavírus, o Covid-19.
a Bíblia diz que Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Devemos sim nos precaver, devemos sim obedecer às recomendações que estão sendo nos passadas, mas nós não precisamos temer. Não precisamos, porque Deus tem dado um espírito de amor e de moderação. Ele tem nos dado poder, principalmente um poder para falar da nossa esperança em Jesus Cristo. Esse é o amor que tem que transbordar as nossas vidas. Meus queridos, nós já estamos indo para o final e eu gostaria apenas, como um gancho para a próxima lição, que falaremos sobre, nós falamos já sobre ansiedade, falamos agora sobre o medo, a questão de que nós não devemos temer, e falaremos, a próxima lição, dentro desse tema, sobre preocupação. Agora, Filipenses capítulo 4, eu vou deixar esse versículo como finalizando o nosso estudo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Isso é uma promessa. Isso é algo que Paulo estava falando para os filipenses. Deus nos adotou, nós somos filhos e herdeiros pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Somos co-herdeiros com eles de um reino imarcessível, um reino que não terá fim. Agora, enquanto estamos aqui vivendo esse breve período do tempo, nós devemos confiar nas ações imediatas do nosso Deus. Nós devemos ter essa esperança e não podemos nos abalar, porque Deus promete suprir todas as nossas necessidades. Agora nós devemos confiar num propósito maior que o nosso Deus tem sobre as nossas vidas. E esse propósito maior devemos depositar a nossa confiança nele. Devemos entregar o nosso caminho, como foi falado na lição anterior. Nosso caminho tem que estar Deus à frente dele. E devemos então confiar. Fiquemos com esse versículo, que Deus há de suprir todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas. Se você está passando por medo, se você está temendo alguma situação na sua vida, tenha a esperança de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Confie nele. Que Deus abençoe a sua palavra e que ela possa encontrar guarida no seu coração. Que Deus abençoe. Até o próximo estudo, se assim Deus permitir.